Sempre adoramos o nome excelente de Jesus Cristo, o autor da vida, o nosso juiz, o sol de toda a terra. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Estaremos ministrando nesse momento a aula de número 59, Palavra Poderosa, dentro do tema Posição em Cristo, na sua primeira edição. A abordagem que estamos falando é sobre crucificação. Agora vamos falar sobre crucificação, porque nas aulas anteriores nós falávamos sobre métodos de execução. E agora nós continuamos dizendo que no decorrer da história da humanidade, as civilizações, elas utilizaram, e por que não dizer, continuam utilizando os métodos mais perversos, mais cruéis, mais desumanos, e por que não dizer mais ignóbeis para executar os seus condenados, que acaba sendo o seu semelhante, né? E aqui nós citamos apenas alguns métodos de execução, como já falávamos nas aulas anteriores, como, por exemplo, a asfixia, fogueira, esmagamento por elefante, né? Que propriamente debaixo dos pés do elefante, né, das patas do elefante, esmaga-se pessoas, morte por 1000 cortes, a decapitação, o desmembramento, afogamento, cadeira elétrica, desangrado, o fuzilamento, garrote vil, guilhotina, câmara de gás, a forca, o empalamento, a injeção letal, a lapidação, que é o apedrejamento, o estrangulamento, a roda, inanição, serração, precipitação, tapocrifação, touro de bronze e crucificação. Por que nós falávamos sobre esses métodos? Para chegar até o ponto desse método horrendo chamado crucificação. Ou crucifixão era um método de execução tipicamente romano. Primeiramente, reservado aos escravos, né? Então, na sua fase inicial desse método, estava reservado apenas aos escravos. Crê-se, portanto, queridos, que foi criado na Pérsia, sendo trazido no tempo de Alexandre para o Ocidente, sendo então copiado aí dos cartaginenses pelos itálicos, né? E neste ato combinava-se assim os elementos de vergonha e também de tortura. E por isso o processo ele era visto assim, ele era olhado com profundo horror, né? De maneira que o castigo da crucificação começava com a flagelação, depois do criminoso ter sido despojado das suas vestes. No azorrague, que era ali o chicote usado, né, os soldados fixavam pregos, pedaços de ossos e outras coisas semelhantes, né, chumbo nas extremidades daquelas correias de couro, né, podendo a tortura do açoitamento ser tão forte, mas tão forte, que às vezes o flagelado ele morria antes mesmo da crucificação, em consequência do açoite. E ali o flagelo era cometido ao réu, estando este preso a uma coluna, né? E no ato da crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz, de madeira, evidentemente, né? E amarrada ou assim, raramente presa a ela por pregos perfurantes nos punhos e também nos pés, né? Queridos, o peso das pernas sobrecarregava assim a musculatura abdominal, que cansada, evidentemente, tornava-se incapaz de manter a respiração. Exatamente. Levando à morte por asfixia. Geralmente, os condenados morriam por asfixia, né?
E assim, para observar a morte, os torturadores, às vezes, eles fraturavam, né, as pernas do condenado, removendo totalmente a sua capacidade de sustentação. Assim, para apressar a morte, quando o executor desejava essa situação, né? Acelerando assim o processo que levaria à morte, evidentemente. Mas era mais comum a colocação de braços, né, no crucifixo, que foi erroneamente interpretado por pedestal, né? Então, essa prática, ela fazia com que a vítima viesse a durar ali na cruz, né, ou ficar vivo por mais tempo. Nos momentos que precediam a sua morte, falar ou gritar, ali exigia um esforço muito grande, né? Então, o termo vem do latim crucifixo, ou fixar a uma cruz, né? Do prefixo crucifixo, né? Crux, mais o verbo figere, fixar ou prender. Então, essa é a origem da palavra, né? O método de crucificação, amados, eles atingiu fundamental importância para o cristianismo, já que, de acordo com a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo de Nazaré, ele foi entregue pelos judeus aos romanos para ser crucificado, né? E aí, no caso de Jesus, esse castigo ele foi realizado de uma forma muito severa, né? Antes da sentença final, considerando assim os castigos impetrados pelo Sinédrio e posteriormente pela corte romana, local da pessoa ali de Pôncio Pilatos, né? O governador, segundo a Bíblia Sagrada. E aí, amados, nós consideramos que neste ato foi colocado um pedaço de madeira sobre a cabeça de Jesus, né? Com a seguinte inscrição, uma inscrição ali, né, em poucas palavras, que estavam exprimindo o crime que supostamente ele havia cometido, né? E ali nesse pedaço de madeira estava INRI, ou Iesus Nazarenus Rex Ioderium, ou Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Amado, Jesus carregou a cruz até o local da execução, e esse trajeto público e também penoso é chamado de Via Crucis. E assim entendemos, amados, que Jesus Cristo ele foi pregado na cruz, mas por vezes o condenado ele era apenas atado a esse instrumento de suplício. Nem sempre o condenado ele era pregado com cravos. No caso de Jesus, sim, ele foi pregado. Visto que o tempo da agonia do criminoso era extremamente prolongado, né? E também nós consideramos que entre os judeus, algumas vezes o corpo do criminoso ele era pendurado numa árvore, mas não podia ficar ali durante a noite, porque era considerado maldito de Deus, né? E assim contaminaria a terra. Diversos outros cristãos também foram crucificados, entre eles Pedro, né, que segundo registros históricos teria sido crucificado de cabeça para baixo. Agora também, de acordo com a tradição judaica, preste atenção, né? Há uma tradição judaica dizendo que Jesus de Nazaré não teria sido crucificado pelos romanos, mas sim teria sido um religioso anterior chamado Jesus ben Pantera, né? Declarado herege pelo Sinédrio judaico, evidentemente, e assim ele foi apedrejado e pendurado em uma árvore na véspera da Páscoa de 88 a.C., e de cuja história teria originado posteriormente o cristianismo. Então essa é uma tradição judaica
que alguns acreditam e creem até hoje, né? Já de acordo com o Islã, a crucificação de Jesus teria sido aparente, simplesmente aparente, já que eles consideram que Deus não permitiria um sofrimento demasiado para um justo, né? E vamos considerar também que a maior crucificação de que se tem notícia ocorreu em 71 a.C., ao tempo de Pompeu, em Roma, dominada a revolta de 200 mil escravos sob o comando de Espartaco, né, a terceira guerra sérvil. As legiões romanas furiosas, num só dia, crucificaram perto de 6.000 dos revoltos vencidos. Exatamente, é o que nós temos aí notícia, né? Agora, quais são as motivações para esta abordagem, né? Por que nós somos motivados a abordar esse assunto? Sabe o porquê nós abordamos esse assunto sobre pena de morte, sobre pena capital, queridos? Sabe por quê? Porque, cruamente e realmente falando, no Brasil, por exemplo, há pena de morte, sim. Há pena de morte. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, o juiz, no caso aí da violência, ele é o próprio assassino. Ele decide se a pessoa vai morrer ou vai viver. Para que você não tenha também, nessa vida, a horrível experiência de ver alguém que você tanto ama sentenciado a qualquer pena de morte. Entenda isso. Amados, todos os executados, muito provavelmente, eles tinham em vida pai, ou mãe, ou avós, ou cônjuge, quem sabe filhos, irmãos, ou então outras pessoas muito próximas. E muito mais importante, entenda o seguinte: por toda a nossa herança espiritual e pelos pecados que nós praticamos no passado, eu e você, foram tão horríveis, foram tão horrendos, foram tão ignóbeis, que a modalidade escolhida por Deus para o nosso extermínio foi exatamente a crucificação, o mais terrível dos métodos de extermínio. Entendeu? Foi Deus quem determinou isso. Foi Deus quem escolheu esse método para fazer frente à horrível condição de pecado. Então, sem as marcas da cruz, não se pode seguir a Jesus Cristo. Entenda isso. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem primeiro ser crucificado. É o que garante em Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ainda nesse diploma de Gálatas, nós temos no capítulo 2, versículo 19 e 20 o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Entenda isso, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu não vivo na carne para aproveitar situações mundanas, para aproveitar condições mundanas. Eu não vivo na carne para usufruir vida mundana, fascinações do mundo. Eu vivo na carne para glorificar a Deus, porque não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Eu morri para o mundo. Romanos capítulo 6, versículos 10 e 11 está escrito: pois quanto ao ter morrido, uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Amados, paramos por aqui e na próxima ministração daremos continuidade a partir desse momento. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.